Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Este é o programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que bom que você está aqui com a gente. É muito bom ter você aqui entre nós. Hoje, Deus tem uma palavra especial para o seu coração, para a sua casa, a sua família, para todos os seus. Você imagina que o profeta Eliseu, um homem de Deus, estava reunido com seus discípulos e, como qualquer pessoa comum, eles tiveram fome. Era um contexto socioeconômico difícil daquela época, onde havia fome, havia uma série de dificuldades. E aí um dos discípulos pegou uma erva para preparar o alimento. Diz a Bíblia que aquela erva era venenosa. E exatamente por ser venenosa ao ser descoberta, alguém gritou que havia morte na panela. Você já deve ter ouvido essa expressão algumas vezes. Morte na panela tem vários significados e você vai ouvir alguns deles hoje aqui, mas é importante que você entenda que muitas vezes, próximo de nós, existem coisas que nós consideramos boas, saudáveis inclusive do ponto de vista espiritual. Você imagine bem que algumas pessoas podem estar próximas de alimentos que consideram alimentos saudáveis, mas na verdade são alimentos venenosos e perigosos. O profeta Eliseu utilizou um artifício, uma estratégia muito simples e, ao mesmo tempo, muito espiritual. Ele pegou a panela, eu não vou te contar, não. Quem vai te contar é o reverendo Hernandes Dias Lopes, daqui a pouquinho no Verdade e Vida de hoje. Que Deus te abençoe muito, cada dia mais. É muito bom ter você com a gente aqui no programa. Estamos apresentando Verdade e Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto soleníssimo, extremamente grave e muito urgente. E esta mensagem está endereçada à Igreja Evangélica Brasileira. E eu quero conversar com você sobre morte na panela. Vamos tratar deste assunto à luz de 2 Reis, capítulo 4, versos 38 a 41. Era um tempo de fome em Israel. E Eliseu estava passando por Gilgal e havia fome naquela época, em toda a terra. E Eliseu disse para o seu moço colocar uma grande panela no fogo e preparar um cozinhado para os discípulos dos profetas. E o moço de Eliseu vai ao campo, encontra uma trepadeira silvestre e traz colossíntidas, pica-as e coloca na panela. Quando está servindo este guisado aos filhos dos profetas, aos discípulos dos profetas, houve um grito: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer aquela refeição. Esse texto nos remete a um gravíssimo problema existente na igreja evangélica nos nossos dias. O veneno mata mais do que a fome. Não há nada mais perigoso para a igreja do que existir morte no cardápio, veneno na refeição. Há muitas doutrinas hoje engendradas no laboratório do engano, doutrinas falsas, torcidas, que levam as pessoas à morte espiritual. E nós precisamos identificar quais são esses venenos que estão provocando morte na panela. Hoje, há muitas igrejas que já abandonaram a sã doutrina, o verdadeiro trigo da verdade,
igrejas que se capitularam ao liberalismo teológico, seminários que outrora foram verdadeiros celeiros de missionários, teólogos, mestres, pastores, hoje estão prestando um desserviço ao reino de Deus, disseminando este veneno mortífero do liberalismo, negando a inerrância das Escrituras, induzindo o povo à incredulidade e à devassidão moral. Há outras igrejas que se renderam a um misticismo sincrético, semipagão, e estão induzindo as pessoas a práticas místicas, prendendo-as com o cipoal da mentira, a heresias gravíssimas, tiradas do paganismo. E as pessoas entram para a igreja, mas não são livres, não recebem o alimento verdadeiro, estão comendo veneno e estão partindo para uma vida de escravidão e de morte. O veneno pode ser identificado da seguinte maneira: muitas pessoas acham que a sinceridade religiosa é suficiente, ou a boa intenção de quem ensina é suficiente. Mas o veneno pode ser detectado quando você acrescenta algo forâneo, estranho às Escrituras, em parte do ensino das Escrituras. Por exemplo, a Bíblia ensina sobre batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas algumas pessoas acrescentam algo mais, dizendo o seguinte: que antes de chegar numa cidade e evangelizar uma cidade, você precisa identificar quais são os espíritos territoriais ali, e prendê-los e amarrá-los para então evangelizar. Isso a Bíblia não ensina. Outras pessoas atribuem qualquer problema da vida aos demônios. Há outros que ensinam que toda doença tem procedência maligna. Então, se Jesus veio desfazer as obras do diabo, claro que nós não podemos, como crentes habitados pelo Espírito, ficarmos doentes. E então, nós temos que determinar a cura. Não podemos mais orar se for da tua vontade. Isso é um desvio, isso é uma distorção do ensino bíblico. Não obstante, os demônios podem ter participação em determinadas doenças, nem toda doença tem procedência maligna. E nem sempre é da vontade de Deus curar. Às vezes é propósito de Deus, através da enfermidade, produzir uma obra gloriosa na vida de uma pessoa. Por exemplo, a Bíblia ensina sobre contribuição cristã. A Bíblia ensina sobre a fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Mas hoje muitas igrejas distorcem estas questões e fazem da igreja uma empresa particular. Transformam o culto numa forma sutil de arrancar dinheiro das pessoas. E multiplicam igrejas não com o propósito de levar o evangelho, de anunciar a graça, mas apenas de obter lucros. Transformam o púlpito num balcão, transformam o evangelho num produto, transformam a igreja numa empresa, transformam o templo numa praça de negócios, e o objetivo final é o lucro, morte na panela. É importante dizer que as pessoas que se alimentam de alimento contaminado, elas se enfraquecem, elas adoecem, elas morrem. Nós precisamos identificar em tempo oportuno a morte na panela. Hoje algumas pessoas dizem: você não pode denunciar essas coisas, você não pode combater essas coisas. Aliás, toda religião é boa, toda religião conduz a Deus, o que importa é ser sincero, o que importa é estar numa igreja, o que importa é professar uma fé. Isso não é verdade. Deus não está interessado apenas em seguidores, fãs e multidões que se aglomeram em lugares sagrados. Deus tem compromisso com a verdade. O Evangelho é a verdade.
Deus quer discípulos. Deus quer gente que o conheça e que siga com fidelidade a sua palavra. Portanto, se nós não denunciarmos o erro, se nós não denunciarmos os falsos profetas com as suas terríveis e perniciosas heresias, nós estamos contribuindo para que as pessoas se alimentem com veneno, e o veneno mata mais do que a fome. Qual é a saída para este problema da morte na panela? Diz o texto que Eliseu, imediatamente, quando recebe o recado de que havia morte na panela, ele pede o trigo e acrescenta a farinha, o trigo naquela panela e o veneno retirado da panela, e aquele alimento se torna nutritivo e saudável para as pessoas. Como é que você combate a heresia na igreja? Como é que você combate essa avalanche de liberalismo, de sincretismo religioso, de teologia da prosperidade, de milagres muitas vezes propagandeados e proclamados inexistentes? Como é que você resolve esse problema? É fazendo do púlpito uma bandeira de levar o evangelho da graça. É transformando o púlpito numa agência do reino para a proclamação genuína e verdadeira do evangelho. A igreja brasileira precisa voltar-se às Escrituras. Precisamos de uma nova reforma. Precisamos voltar à doutrina dos apóstolos. Precisamos pregar com fidelidade, com zelo e no poder do Espírito Santo a palavra de Deus, só a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Deus abençoa aqueles que nos assistem e aplica esta palavra ao coração de todos aqueles que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amados, graça e paz. Eu gostaria de testemunhar que sou um parceiro em missão do programa Verdade e Vida, juntamente com a Igreja Presbiteriana em Alphaville, que eu tenho a honra de pastorear. Convido você para que também seja um parceiro em missão. Entre no site, clique em contribuir e faça o seu cadastro colocando seu e-mail e senha. Gere o boleto de contribuição e pague em qualquer agência bancária de sua preferência. E você, querido pastor, meu colega de ministério, faça o cadastro em nome da igreja que você pastoreia e, com o apoio dos presbíteros de sua igreja, ajude-nos neste ministério evangelístico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Caso você não tenha como acessar o site do programa Verdade e Vida, tome nota do nome do banco, o número da agência, o número da conta que aparece no seu vídeo. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. Ou no Bradesco, agência 553, dígito 3, conta corrente 68.000, dígito 1. Saiba também como receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações diárias cada dia. Ligando para 0800 119 105 em horário comercial de segunda a sexta. Podemos contar com você para ser mais um parceiro em missão? Eu espero que sim. Desde já, muito obrigado e que Deus assim o abençoe rica e abundantemente. Eu quero agradecer a você por participar conosco mais uma vez do programa Verdade e Vida. Quero agradecer o seu apoio, as suas orações, a sua colaboração para que este programa alcance milhares de famílias em todo o Brasil. Se Deus nos permitir, no próximo domingo, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta com a nova palavra de Deus para o seu coração. Deus te abençoe e até lá. A série Líderes que Influenciaram o Mundo apresenta Davi, Luzes e Sombras. Hernandes Dias Lopes reflete sobre a vida de um dos maiores líderes da história. Adquira já o DVD Davi, Luzes e Sombras, de segunda a sexta-feira pelo telefone 0800 119 105 ou pelo site
Peça agora mesmo o DVD Davi, Luzes e Sombras e seja influenciado também por esse gigante de Deus.